Olá, amigos. Nesse vídeo nós vamos discutir o ponto de Wenkman ou Wenkman fisiológico. Esse ponto de Wenkman é um mecanismo de proteção que o nó atrioventricular tem, que protege de frequências atriais muito elevadas a terem a correspondência no ventrículo. É um mecanismo de segurança que evita a ocorrência de arritmias graves e fatais. O que acontece é um decremento da velocidade de condução do nível do nó atrioventricular até a ocorrência do bloqueio. Para vocês entenderem melhor, nós vamos mostrar para vocês o BAV do segundo grau MOPS tipo 1, onde ocorre o fenômeno de Wenkman, e vamos mostrar a diferença entre as duas situações. Bom, aqui nós vamos mostrar para vocês entenderem melhor como é o mecanismo clássico de Wenkman. No mecanismo clássico de Wenkman, nós temos duas observações. Primeiro, com relação ao intervalo PR, em que há um aumento progressivo desse intervalo PR até que ocorre a P bloqueada. Ao mesmo tempo que há um aumento do retardo na condução da onda P para o ventrículo, nós temos um encurtamento do RR. Então, o Wenkman clássico tem um aumento progressivo do PR até a onda P bloqueada, e o PR seguinte é menor do que o último intervalo PR antes da P bloqueada. Então, aumento progressivo, P bloqueada, PR seguinte menor do que o PR que antecede a P bloqueada. E há, paralelamente ou simultaneamente, um encurtamento progressivo do intervalo RR, ou seja, um aumento do PR com encurtamento do RR. Esse é o mecanismo de Wenkman clássico. Bom, amigos, agora nós vamos ver aqui no traçado o que a gente explicou para vocês. A principal diferença, então, entre um BAV do segundo grau tipo MOPS 1 e um fenômeno fisiológico com o ponto Wenkman acontece pela frequência cardíaca do traçado. O BAV do segundo grau tipo 1 é uma situação que pode ocorrer em atletas e jovens durante o sono e normalmente está associado com frequências cardíacas mais baixas e vagotonia. O ponto de Wenkman ou o Wenkman fisiológico, ele acontece em situações opostas, em que o aumento da frequência cardíaca atinge aquele ponto em que começa a ocorrer o retardo como mecanismo de proteção, sendo esses níveis e situações individuais ou do mesmo indivíduo, dependendo também do momento, do tono simpático e parasimpático, do tono autonômico. Então, aqui nós temos aqui claramente, olha só, observa aqui a onda P com PR maior, a onda P com PR maior, P bloqueada. Onda P caindo aqui, onda P com PR um pouco aumentado, onda P bloqueada. PR posterior, um PR mais curto. Esse é um Wenkman que a gente considera um BAV, que seria o equivalente ao BAV do segundo grau MOPS tipo 1, só que nesse momento, observe que acontece a situação de aumento de frequência cardíaca elevada, como está aqui. Então, a frequência acima de 100, acontece a P bloqueado, o aumento progressivo do PR e a P bloqueada. Aqui o PR mais prolongado, como vocês estão vendo aqui, o PR mais prolongado e a P bloqueada. Aqui a mesma coisa, a P, PR, o PR mais prolongado, a P bloqueada. Então, esse é o mecanismo clássico do Wenkman, mais um Wenkman protetivo, que funciona como uma proteção, como um limite fisiológico do indivíduo para uma estimulação ventricular através do átrio. Então, esse é o ponto de limite em que a onda P começa a haver um retardo no PR, ocorrendo o mecanismo de Wenkman clássico, e a gente tem aqui o bloqueio, a onda P bloqueada, com a sequência do fenômeno clássico de Wenkman. Então, esse é o Wenkman fisiológico, que é similar em termos de traçado ao BAV do segundo grau MOPS tipo 1. A diferença, ou seja, os dois são fenômenos de Wenkman. O que acontece é que um é fisiológico, o outro acontece por uma situação de aumento de tônus vagal, estimulação ou ação de drogas que possam diminuir a condução no nó atrioventricular, etc. Um ocorre em frequências mais baixas, o BAV.
e o ponto fisiológico de vínculo em frequências mais altas ou taquicardias. Bom, espero que vocês tenham achado interessante. Essa diferença eu acho que vale a pena registrar. Até o próximo vídeo, pessoal.